Que o amor esteja em nossos corações. Saudemos ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, a toda a espiritualidade que nos acompanha. Saudemos a Jesus, agradecendo o seu infinito amor e o seu evangelho redentor. E ao Pai da vida, damos graças por tudo que nos oportuniza para que possamos nos fazer espíritos melhores. E te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede, lhe dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a Ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, servidora da causa do Cristo e servidora da Casa Espírita Edgar Armon. E é sempre com alegria e satisfação que estamos aqui para juntos refletirmos sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, que vem nos trazendo a história do bom samaritano. Então diz que um homem que descia de Jerusalém, chegando a Jericó, ele caiu no poder dos ladrões, que o despojaram de tudo, cobriram de ferimentos e o deixaram na beira da estrada, semi-morto. E que ali passou 2 sacerdotes. Olhou, viu a situação e continuou o seu caminho. Mas ali também passou um samaritano, que naquela época era muito mal visto. E ele viajava de um lugar para o outro e ele viu aquele homem e foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, cuidou das suas feridas e levou ele a uma hospedaria para que ele fosse cuidado. Deixou uma quantia com o hospedeiro para que tratasse bem dele e tudo o que ele precisasse, e o dinheiro que ele havia deixado não fosse o suficiente, que ele, ao regressar, o pagaria. E aí se pergunta assim: qual desses te parece ter sido o próximo daquele que cairá em poder dos ladrões? E teve um doutor da lei que disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então respondeu: então vai e fazes o mesmo. Isso também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 29 a 37. 2 homens, não é? 2 sacerdotes religiosos que passaram pela vítima sem prestar socorro. Mas o terceiro homem, um samaritano, aquele que era mal visto na região, levou a um local onde pagou pelas suas despesas. Esse homem, benevolente, caridoso, ficou conhecido como o bom samaritano. Essa parábola nos mostra que ter conhecimento não faz de nós pessoas fraternas e caridosas. A história nos mostra que o sacerdote, que tinha conhecimento religioso, mas que isso não basta. Ter conhecimento das leis de Deus é necessário praticar, testemunhar no nosso dia a dia. Nos nossos dias, assim como na época de Jesus, vemos que a grande maioria da caridade que se faz pelo mundo muitas vezes ocorre pelas mãos dos mais pobres, daqueles que não têm condição financeira, mas têm vontade de ajudar. É só ver quando acontecem as tragédias ambientais ou qualquer outro tipo de tragédia. As pessoas mais simples são aquelas que ajudam o outro. É o povo auxiliando o próprio povo. Na época de Jesus, os samaritanos eram desprezados pelos judeus, vistos como impuros, mas foi justamente o samaritano que teve misericórdia e agiu com caridade, socorrendo ao irmão, não com indiferença como fizeram os religiosos, mas com amor. Muitas vezes acontece conosco de passar por um irmão caído na calçada e pensamos: deve ser um bêbado,
e passamos indiferente àquela situação, como se nada tivesse a ver conosco. E esquecemos de pensar que talvez aquele alcoólatra, se ele realmente for um alcoólatra, é um doente. E onde está a empatia? Onde está o não julgar? O dever do cristão é ir até aquele irmão e tentar de alguma forma ajudá-lo. Muitas vezes vemos um ser triste, que às vezes é até da nossa companhia, que está dentro do nosso lar, um parente, um amigo, no ambiente de trabalho, mas nós não nos aproximamos, afinal, cada um com seus problemas. Mas não é assim. Nós devemos prestar atenção nas pessoas, olhar nos seus olhos, oferecer ajuda, ainda que seja essa ajuda simplesmente ouvir. Sabe, tem alguns lugares na vida que nós vamos, mas tem outros que Deus, nosso Pai, é que nos envia. Talvez você que esteja aqui hoje, foi Deus que te enviou para que refletisse sobre o seu viver. E assim, somos enviados aos lugares muitas vezes por Deus para sermos usados como seu instrumento do seu amor e da sua misericórdia. Seja nas nossas próprias vidas, seja na vida dos nossos irmãos. Portanto, não basta se dizer cristão. Conhecer a palavra, o significado do amor ao próximo, é preciso praticar a caridade, que nos desperta, que limpa o nosso coração, ilumina a nossa alma, afastando de nós a cegueira para as coisas de Deus. E só assim seremos conduzidos à nossa evolução espiritual e moral. Ter puro coração é limpar todos os sentimentos, tirando de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Vejamos a história que o Evangelho nos traz. O viajante que sofreu a violência, ele simboliza um mundo de provas e expiações no qual estamos inseridos, onde o mal predomina, especialmente pela invigilância moral dos nossos corações. Que isso nos leva a nos afinizar com entidades, nos roubando a paz, nos ferindo, nos deixando assim, estropiados, tal como o viajante, quase mortos, à beira da vida. Mas se descermos para auxiliar, seremos resgatados por Deus, tal como o viajante. Auxiliar quem é necessário nos leva à condição de verdadeiramente filhos de Deus e não somente criaturas dele. Às vezes, só nos colocarmos ao olhar o sofrimento do outro, mas à medida em que me proponho a auxiliar o meu irmão com amor, eu vou me curando de mim mesmo. O trabalho nos redime, nos salva e nos aproxima de Jesus. É preciso se colocar a trabalho em prol dos nossos irmãos e assim colocar em prática o que Jesus nos ensina, a verdadeira caridade. Muitas vezes temos pessoas que estão ao nosso lado, mas por vezes não é de fato o nosso próximo, pois não nos colocamos no local e no lugar daquela criatura. Descer ao serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Veja, os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem das suas esferas superiores e descem a esse mundo, a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses tão transitórios desse mundo. Compreendemos assim que se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a sua própria queda, se o sacerdote ainda terá que evoluir nas reencarnações sucessivas, o hospedeiro
É alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá. Ser bom samaritano é deixar fluir de nós a caridade em prol dos nossos irmãos, seja aonde nós estivermos, dentro de um ônibus, de um coletivo, onde alguém quer conversar e quem sabe a sua palavra não seja exatamente aquilo que ele precisa ouvir. Ou dentro dos nossos lares, que por vezes não prestamos atenção ao sentimento das pessoas que nos compartilham a vida. É preciso prestar atenção nas pessoas, para que as pessoas também possam te olhar como você as olha. Em todos os tempos, há criaturas que ensinam a caridade. Todavia, bem poucas pessoas praticam-a verdadeiramente. E é por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão, empatia. Às vezes, a gente pensa, não tenho condição de auxiliar, eu não tenho tempo, eu não tenho condição financeira. Mas a caridade vai muito além disso, vai muito além de dar uma esmola. É transformar-se em um benfeitor. É iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Sejamos caridosos, pois, como sabemos, sem obras nossa fé é morta. Não há salvação sem caridade. Falando em caridade e da necessidade em nossas vidas, me recordo uma questão que foi proposta na Aliança Espírita, numa RGA, que é um encontro de todas as casas espíritas, dos seus trabalhadores, onde vamos estudar ali sobre um tema. E nessa oportunidade foi numa faculdade grande aqui no ABC, e eu me lembro que subindo as rampas eu vi um homem sentado, todo estrupiado, com saquinhos de lixo para todo lado, muito sujo e mal alinhado. Um pedinte, um morador de rua. E o meu primeiro pensamento quando o vi, quando entrei naquela faculdade, subindo as rampas para ir para as salas para o estudo, eu me perguntei, como que ele conseguiu entrar aqui? E aí, chegando à nossa sala de estudo, o tema era justamente do bom samaritano. Eu senti muita vergonha de mim naquele momento. Eu não sou cristã? Como tive um pensamento daquele? E no decorrer dos estudos, daqueles dias que passamos ali, ao final existe uma grande plenária, né? E ali apareceu aquele homem, e ele dizendo que ele era o próprio Jesus. E é isso. Muitas vezes existem essas oportunidades de ajudar, onde Jesus está ali na figura de uma criatura que precisa ser ajudada. Então, como é ser um bom samaritano? Ser um bom samaritano significa agir como um verdadeiro cristão, expressando atitudes de amor que recebemos de Deus. Para que podemos ser próximos, precisamos ter olhos atentos para ver a necessidade alheia, ouvidos prontos para ouvir, um coração bondoso para sentir a dor do outro, braços descruzados e abertos, prontos para ajudar. E ainda, mãos dispostas a ajudar ao necessitado. Ter uma atitude semelhante ao bom samaritano significa amar sem reservas. Eu estou nesse processo de aprender a amar, todos nós. O samaritano poderia ter ficado feliz com o sofrimento daquele homem ferido, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos, mas o samaritano não viu ali um inimigo ou um problema alheio. Ele viu um ser humano, tal como ele, que precisava de ajuda
e não ficou indiferente, ajudou. O bom samaritano amou de verdade. Assim também devemos amar o nosso próximo, mesmo que isso envolva sair da nossa zona de conforto. Com esforço, dispor o tempo, atenção e recursos em prol do bem do outro. Se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de 17 a 18, diz assim: Jesus nos falando: ora, filhinhos, não amemos a palavra, nem da boca para fora, mas de fato, de verdade. Sem amor, nada que fazemos tem valor. Tal como o bom samaritano, devemos ajudar aos necessitados, sem levar em conta a sua condição, seja ela religiosa, moral ou social. Nessa história, o bom samaritano, sem nome, sem títulos, sem palavras, deu uma lição àqueles que têm estudo, que sabiam da palavra de Deus, como os sacerdotes e como o levita. Que o Senhor nos ajude a ser cristãos genuinamente, desenvolvendo a verdadeira religião perante Deus e a dos homens, que é o amor. Amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo, independente de quem ele seja, com empatia, com compaixão, se colocando no lugar dele. Sejamos na vida bons samaritanos, olhando com misericórdia a dor dos nossos irmãos. Muitas vezes, nós somos aqueles estropiados, e quantos, durante a nossa vida, já não foram até nós para nos auxiliar? Quantos não vêm a essa casa de oração buscando alívio para suas dores? E aqui são consolados pela palavra do Cristo. Jesus nos encaminha para os lugares para que possamos ser ajudados ou para que possamos ser instrumentos do seu amor para ajudar aos outros. Sejamos bons samaritanos, olhando os nossos irmãos com olhos de amor, tal como Jesus nos olha e espera que nós façamos o melhor para as pessoas, nos tornando criaturas melhores a cada dia, através do trabalho, do amor que possamos oferecer, o nosso amor, e nos transformar em verdadeiramente bons samaritanos. Que o amor e a caridade saiam vencedores em nossos corações, nos aproximando a cada dia da companhia amorosa de Jesus em nosso viver, nos lembrando a cada dia de quantas bênçãos e misericórdia Jesus nos oferece todos os dias. Tudo que Ele nos solicita é que amemos uns aos outros, que nos amparemos uns aos outros, para que possamos ser tão felizes quanto nos é possível nesse planeta de provas e expiações. Sejamos bons samaritanos, colocando o amor a fluir de nós. E assim, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e pelo seu Evangelho. Que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre, a fim de que possamos ser pessoas melhores junto aos nossos irmãos. É com amor que agradecemos por tudo que o Senhor nos oferece, vibrando muito amor por todo o planeta Terra, por todas as pessoas necessitadas, que são tantas, por todos os vales de sofrimentos, que são tantos, Senhor, e que existe tanta dor. Vibremos muito amor por todos os países em conflitos, para que haja a paz,
para que o amor possa reinar no mundo. Vibramos muito amor por todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual, assim como de todos os encarcerados do corpo físico e do corpo espiritual. Vibremos muito amor pelo nosso coração, para que paremos de reclamar das coisas difíceis que a vida nos oferece, mas para que tenhamos força para lutar, para sairmos vencedores. Deus quer coragem de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, que possamos ter no nosso lar paz, amor, compreensão, empatia, vontade de nos auxiliar. A família é a nossa maior lição, que possamos aprender a cada dia a amar a todos que ali estão. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas melhores. Vibramos muito amor por essa casa que nos acolhe, por toda a espiritualidade que usou desse Evangelho para cuidar do nosso espírito. Agradecemos e vibramos muito amor por todos os trabalhadores que estão aprendendo a cada dia ser bons samaritanos. Vibramos por todas as escolas dessa casa, por todos os cursos que aqui existem e todos os tratamentos, para que possamos ter a sua misericórdia a nosso favor. E assim agradecemos por tudo, lhe dizendo: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, a cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e de alegria, de acordo com a tua lei. Nos abençoa, Senhor, nos cura de nós mesmos e que possamos sempre levar o teu amor no nosso coração. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus.